Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Olá, pessoal. Aqui é Pascal Lotaz, dos Estudos Literários, e hoje estou conversando novamente com Evariste Bartolo, ex-ministro das Relações Exteriores de Malta. Evariste escreveu recentemente um artigo sobre a miragem do lar comum e sobre como os Estados Unidos sempre se opuseram à estrutura de segurança pan-europeia. É sobre isso e sobre o comportamento atual dos Estados Unidos no cenário mundial que queremos conversar hoje. Então, Evariste, bem-vindo de volta. Obrigado, e obrigado pelo convite. Muito obrigado por compartilhar suas percepções novamente, porque eu acho que você realmente tem observado e trabalhado nesse jogo de política externa europeia e euroatlântica há bastante tempo. Você poderia talvez nos contar suas reflexões sobre como é e por que é que, embora tenhamos tido os anos 1990 com essa ideia de um dividendo da paz, de uma grande Europa se estendendo até Vladivostok, uma casa comum para todos, nunca conseguimos alcançá-la. Bem, para um país pequeno como Malta, você sabe, é o menor estado da União Europeia e um dos menores do mundo. Dá para imaginar como, para nós, a segurança cooperativa não é uma abstração ou uma discussão ideológica. É algo de que os estados pequenos e médios precisam. Mas depois percebemos que todos os países precisam disso, independentemente do seu tamanho ou poder. O sonho que tínhamos remonta à era de Gorbachev, quando ele falava sobre construir uma casa comum de segurança, porque essa é a única maneira de diferentes regiões coexistirem pacificamente. Acho que essa ideia se aplica não apenas à Europa, mas também a outras regiões. E lembro-me de quando Gorbachev veio a Malta em dezembro de 1989 para se encontrar com Bush. Já havia esperança de que finalmente as divisões na Europa começassem a se curar. E nós concordaríamos com o conceito que ele descreveu. Vamos construir uma casa comum de segurança, como você disse, de Portugal até a União Soviética, de modo que a minha segurança não ameace a sua segurança. Vamos tentar construí-la sobre os pilares da economia, da diplomacia, da cultura e da política. Infelizmente, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Passei algum tempo analisando documentos confidenciais, tanto de Moscou quanto de Washington, e dá para perceber que não havia do lado dos Estados Unidos a crença de que a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa devesse ser a principal estrutura de segurança para a Europa. Para os Estados Unidos, isso estava muito claro, mesmo que nem sempre dissessem isso abertamente. Eles realmente disseram isso em reuniões bilaterais, que ainda eram confidenciais na época, mas que agora vieram à tona por causa dos documentos desclassificados. Para eles, o número 1 era a OTAN, o número 2 era a União Europeia, desde que permanecesse dentro do quadro da OTAN, não uma União Europeia com autonomia estratégica. Kissinger, lá nos anos 70, costumava dizer: não queremos que a Europa cresça e se torne um gigante. Ela deve permanecer dividida em anões, para que os anões lutem entre si. Mas, ao mesmo tempo, ela precisava ser contida dentro de um quadro. Então, como eu disse, a segunda política para a Europa era a União Europeia. Em terceiro lugar, como um parente muito pobre, vinha a OSCE. E posso mencionar alguns momentos específicos que realmente me chamaram a atenção ao analisar esses documentos. Quando Bush convidou Helmut Kohl para uma conversa em Camp David, ele lhe disse: não traga Hans-Dietrich Genscher com você. Porque Hans-Dietrich Genscher era uma das poucas vozes que ainda diziam: precisamos ter uma arquitetura de segurança comum para a Europa. Precisamos construir sobre a CSCE. Algo que neste ano deveríamos estar celebrando. O 50º aniversário de um momento histórico tão importante. Mas em vez disso, ela foi enfraquecida. E desde o início, assim que analisaram o fato de que a Rússia, então começaram a falar sobre a Rússia, havia sido derrotada, disseram: não levemos a sério suas preocupações ou o que dizem. Afinal, eles são fracos demais para impor sua vontade. Naquele momento, quando o mundo passou de bipolar para unipolar, não houve consciência.
Nenhuma pausa para perguntar. Escutem, temos certeza de que neste momento de domínio absoluto, isso vai durar para sempre? Ultimate dominance, this is going to last forever. Now that we are very strong, we are in a position to... Agora que estamos muito fortes, estamos em posição de ditar a todos o que devem fazer. E eles tentaram ditar à União Soviética também, começando com Gorbachev, dizendo a ele, você é tão bom, essas ideias são tão boas, mas depois fazendo o oposto. O mesmo aconteceu com Yeltsin. Você lê as cartas que ele costumava enviar a Clinton, por exemplo, implorando, você está me fazendo humilhar a Rússia. Isso é impossível. Se vocês continuarem expandindo a OTAN em direção aos nossos territórios, isso vai ser um grande problema para mim. Como vou explicar isso ao meu país? Porque eles sentiam que, sabe, e do lado dos Estados Unidos, quando conversavam entre si, e vemos isso nesses documentos, diziam, olha, no fim das contas, estamos lidando com uma potência derrotada, então eles têm que aceitar o que fazemos. So they have to accept what we do. And then summit after summit after summit. E então cúpula, após cúpula, após cúpula. Embora mesmo nos Estados Unidos houvesse diplomatas, inclusive dentro do Departamento de Estado, dizendo, ouçam, se isso continuar crescendo, a Federação Russa verá isso como uma ameaça. E então, especialmente quando se trata da Ucrânia. A Ucrânia era a linha vermelha definitiva que não poderia ser cruzada. Eles estavam cientes disso de antemão, mas ainda acreditavam estar em posição de impor sua vontade. Quando chegou 2013, 2014, a Rússia já havia começado a se reerguer economicamente e militarmente, e não queria ser dominada ou ditada, como no período entre 1989 e 2014. Na famosa Conferência de Segurança de Munique, Putin disse que também deveria haver, ele não usou a linguagem poética de uma casa comum, mas estava falando sobre uma arquitetura de segurança cooperativa. Quer dizer, não vamos esquecer que mesmo antes de Putin, o próprio Putin havia dito, se vocês estão propondo a OTAN, em vez da Óssia, então nós entraremos na OTAN. Veja, isso foi realmente dito. Mas não, é claro que não. Não vamos deixar vocês entrarem na OTAN, o que mais uma vez projeta a OTAN como uma operação que representa uma ameaça óssea à Federação Russa. É muito triste, porque as coisas poderiam ter sido diferentes. Poderiam ter sido feitas de uma forma que evitasse a tragédia atual. E eu me lembro de uma das últimas reuniões em que participei no Conselho de Assuntos Exteriores em Bruxelas. At the Foreign Affairs Council in Brussels. Hearing minister after minister. E veja, ouvindo ministro após ministro, os funcionários da UAPJ ainda não estavam levando a Rússia a sério. Ainda acreditando que a Rússia iria colapsar por causa das sanções econômicas, que seu exército estava cometendo muitos erros estratégicos que eram muito fracos e que haviam recuado de Kiev. Tudo isso foi interpretado como um sinal de fraqueza. Vamos agora decidir as coisas no campo de batalha. Lembro-me, e isso não foi no Conselho de Ministros da Segurança. Foi no Conselho de Assuntos Exteriores, onde, como diplomatas, deveríamos recorrer à diplomacia e ao diálogo. E uma coisa, Pascal, que foi realmente marcante. Não vamos falar com os russos. Nem mesmo falar com os russos. Não falar, não concordar, nem mesmo conversar. Not talk, not agree, not even talk. Eu só preciso perguntar novamente. Você foi ministro das Relações Exteriores até junho de 2022, certo? Sim, até junho de 2022. A operação militar, na verdade, havia começado em março, Pascal. Estávamos em uma reunião de ministros das Relações Exteriores da UERI, onde as pessoas realmente disseram, vamos resolver isso na luta. Precisamos pressionar os russos a lutar. Vamos resolver isso na luta. Sim. E eu me lembrarei, sempre me lembrarei, Pascal, de que por volta do fim, estamos falando agora de janeiro de 2022 e fevereiro de 2022, começou a se tornar impossível distinguir entre um Conselho de Ministros da OTAN e o Conselho de Ministros da UET. Não apenas porque Blinken vinha regularmente, mas também por causa da confiança.
Você pode explicar rapidamente as duas estruturas? Porque nem todo mundo sabe o que são esses conselhos. Você poderia apenas explicá-los? Sim. Obviamente, quando estamos falando da Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela tem seu próprio Conselho de Ministros, que é aberto apenas aos membros da aliança da OTAN. Há alguns observadores que eles gostam de trazer junto, mas isso está sob comando dos Estados Unidos. É algo separado, embora também fique em Bruxelas, o que é interessante, porque são vizinhos, sabe? Depois, há o Conselho de Ministros da União Europeia, que é frequentado apenas pelos 27 Estados-membros. Naquela época, ainda havia vários países neutros. Finlândia, a Suécia ainda era neutra, Áustria, Malta e Irlanda. Mas mesmo assim não era o caso. Desculpe, Pascal, não era como um conselho da OTAN. Não havia distinção. Não havia distinção. Ou veja bem, isso sem contar o fato de que os ministros estão entrelaçados com a estrutura, porque você pode passar de primeiro-ministro dos Países Baixos a secretário-geral da OTAN. Então é incestuoso, totalmente. Tornou-se totalmente incestuoso. Sim, mas veja, isso é realmente algo muito importante, do qual muitas pessoas não têm consciência, certo? Então, o Conselho de Ministros das Relações Exteriores significa os ministros das relações exteriores dos países da OTAN. Um dia, eles se reúnem na sede da OTAN, em Bruxelas, e no dia seguinte, o mesmo grupo de pessoas, mais você, mais alguns outros neutros, se reúne novamente nas dependências da UE. E, obviamente, eles continuam as mesmas discussões, certo? Sim. What if I were to climb big steps with the away? Sim. E o interessante é que isso é feito de uma forma muito concreta. Os ministros da OTAN se reúnem informalmente para o café da manhã e depois do café vão para o Conselho de Assuntos Exteriores. Lembro-me de conversar com colegas. Sabe, depois que você conquista a confiança das pessoas, não vou mencionar o nome dele, mas ele era de um Estado-membro muito poderoso da OTAN, na verdade, um dos que tem um dos exércitos mais fortes atualmente, além da Rússia e da Ucrânia. Por exemplo, ele me disse, discutimos que o ministro francês afirmou que eles estão saindo do Mali. E eu disse, isso é muito sensato. Ele me olhou, surpreso. Eu disse, como de costume, estamos abandonando a África e depois nos surpreendemos quando outras grandes e médias potências ocupam esse espaço. Então eles costumavam se reunir lá para coordenar sua posição. Depois, obviamente, eles seriam, deixe-me ver, acho que 22, não? 22 dos 27 membros faziam parte da OTAN. E não havia dúvida de que a União Europeia, conforme pretendido na diplomacia e na política externa americana, desempenhava um papel secundário em relação à OTAN e era vista como uma ferramenta de política da OTAN. E embora, você sabe, apoiemos a União Europeia, ela só deve crescer até certo ponto. Lembro-me de conversar com diplomatas americanos, e eles zombavam do conceito de autonomia estratégica, sabe, porque estávamos discutindo documentos sobre como a Europa iria se tornar um ator geopolítico autônomo e como deveríamos, você sabe, reduzir nossa dependência. Mas então, eles costumavam zombar disso e diziam, vamos lá, nós não os levamos a sério. Então eu acho que essa é a tragédia da União Europeia. É também a tragédia da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, porque agora ela está lá, mas está, não sei, em coma. Está em um estado muito grave. E é uma pena, porque esse era o instrumento para realmente considerar as preocupações uns dos outros. Mas desde o início dos anos 90, dá para perceber que estávamos lidando com uma Rússia enfraquecida. Não vamos levá-los a sério, porque por mais que gritem, por mais que reclamem, por mais que nos digam em nossas reuniões bilaterais, não se aproximem, vamos ter outra forma de cooperação em segurança, em vez desse tipo de avanço em nossa direção. Eles não estavam levando isso a sério.
The big tragedy because Essa é, sabe, a grande tragédia, porque tínhamos a OSCE. E isso poderia ter sido o caminho para construir uma casa comum. Mas jogamos tudo fora, conscientemente. Mas ainda preciso te perguntar novamente sobre essa conexão. Quero dizer, na OTAN, não estão apenas os ministros e primeiros ministros europeus e assim por diante. Também há os americanos e os canadenses, certo? Há momentos em que você percebe que há atrito, quando os americanos, especialmente o secretário de Estado americano ou até o presidente, pressionam por coisas que os europeus não querem, mas por meio desse canal OTAN, eles acabam conseguindo o que querem. Yes, but unfortunately, I don't want to be misunderstood. Sim, And even if you mas see infelizmente, think tanks, e não quero ser mal interpretado, you don't- mesmo se você observar alguns dos trabalhos realizados por think tanks europeus, e não estou falando de pessoas que são contra a União Europeia ou céticas em relação a ela, portanto, não o que agora chamam de extrema-direita ou soberanistas, mas, na verdade, think tanks que afirmam que a União Europeia permitiu que ela própria se tornasse um vassalo dos Estados Unidos. Isso não é bom para os Estados Unidos. E não é bom para a União Europeia. E o exemplo concreto do que estamos dizendo foi o chamado acordo alcançado na Escócia. Bem, na verdade não foi um acordo imposto entre o presidente Trump e Ursula von der Leyen, em que ela assumiu compromissos que não estavam dentro de seu mandato para assumir, e disse, sabe, que a União Europeia compraria as armas de vocês. The European Union is going to buy the weapons from you, so what strategic autonomy? We're going to invest. Então, que autonomia estratégica é essa? Vamos investir nos Estados Unidos e permitir que seus produtos entrem sem pagar tarifas. Mas no nosso caso, o que exportamos para vocês ainda terá tarifas. Quero dizer, isso realmente mostra a estrutura de superioridade e inferioridade e o quão impotente a União Europeia se tornou. Então, sabe, nessas reuniões do Conselho, o que era decidido na sede da OTAN também era executado no Conselho de Ministros da União Europeia. E posso dizer que sempre que Antony Blinken ia ao Conselho, o que quer que ele dissesse, não havia ele dissesse. Não havia nenhuma discussão séria. Assim como não houve nenhuma discussão séria quando estávamos falando sobre sanções. E pelo que posso perceber, as decisões que são tomadas seguem uma espécie de abordagem em compartimentos estanques. There is a kind of a silo approach. There is no integration between the Não há integração entre a política econômica da UE, a política de segurança da UE e a política diplomática da UE. As decisões também são tomadas separadamente. Sabe, então, pelo que pude perceber, e até pelos documentos apresentados nas reuniões do Conselho, não se discutia se essas sanções iriam funcionar. O mundo é composto apenas pelos etsaros, pela UE e pela Federação Russa. Se você vai afastar a Federação Russa de si, eles simplesmente vão se deitar e morrer. Ou vão buscar novos arranjos e novos relacionamentos. E lembro-me de ter discutido isso, até mesmo com meu amigo, porque ainda o considero meu amigo, Josep Borrell, e de ter lhe dito, então o que estamos fazendo agora é obviamente também empurrar a Federação Russa para os braços da China. Ah não, ele disse. Não, isso não vai acontecer, porque os russos não confiam nos chineses. No, that's not going to happen because the Russians do not trust the Chinese. E sabe, os chineses, Borrell descartou isso, ele descartou. Ele disse, não, isso não pode acontecer. Yes, and the Chinese are encroaching in Siberia. Sim. E os chineses estão avançando sobre a Sibéria, então os russos se sentem ameaçados. Então, não. Deve ter havido uma discussão na alta liderança, em que a equação foi, sim, vamos punir a Rússia, e a Rússia vai colapsar porque não terá amigos, ficará isolada, não conseguirá fazer nada, não conseguirá vender nada, ficará afastada da China, ficará afastada da Índia, ficará afastada de 84% do mundo, sabe? Mas é incrível, eu não consigo acreditar no tipo de, nem diria miopia, cegueira estratégica, não autonomia estratégica, mas a cegueira de tomar decisões assim, sem dizer, escutem, se tomarmos essa decisão, quais serão as consequências? Qual é o cenário mais amplo? Nenhuma consideração sobre isso. É incrível como decisões tão importantes, que afetam a vida de milhões de pessoas, são tomadas de forma tão superficial.
Você consegue explicar para si mesmo, porque obviamente você não compartilhou dessa avaliação nem dessa mentalidade, mas consegue explicar por que a maioria da liderança da UE e da OTAN, que na verdade cresceu e atingiu a maturidade política durante o movimento da OSCE, certo? Durante as décadas de 70, 80 e 90, quando as pessoas estavam construindo e trabalhando na desescalada e tentando pôr fim à Guerra Fria. Sabemos que Jack Matlock e outros continuam nos dizendo eles estavam trabalhando juntos para encerrar a Guerra Fria. E essas pessoas de quem você está falando eram jovens naquela época e atingiram a maturidade política então e depois disso. Por que elas não têm aquele mesmo referencial normativo que você e eu temos, e que elas claramente não têm? Você consegue explicar isso para si mesmo? Yes, I think the age factor is important, Pascal. Sim, acho que o fator idade é importante, Pascal. O fator idade é importante. Quero dizer, estamos falando da Segunda Guerra Mundial há 80 anos, quando pelo menos 85 milhões de pessoas foram mortas, e depois mais 25 milhões por causas relacionadas à guerra. Essas gerações não conhecem a guerra da mesma forma que os líderes que começaram a construir a União Europeia conheciam. E acredito que eles disseram de forma autêntica que a resposta não é a guerra. Não uma guerra no continente europeu, mas sentar juntos, unir-se, discutir nossas diferenças e construir uma arquitetura de segurança cooperativa que também seja fortalecida e sustentada econômica, política e culturalmente. Economically, politically and culturally. And all these leaders had working relations. E todos esses líderes tinham relações de trabalho com a União Soviética porque sabiam o que significava ir à guerra. É incrível e tão triste ver jovens ministros falando com tanta leviandade sobre guerra. Obviamente, eles mesmos não vão a nenhuma guerra. Provavelmente nunca viram pessoas morrendo ou sendo mutiladas no campo de batalha. E eles falam sobre guerra não apenas como último recurso, sabe? Quando a diplomacia falhou. É como se agora entendêssemos diplomacia como juntar os cacos depois que o mundo foi despedaçado, em vez de tentar evitar que ele se despedaçasse. É incrível. Eu me lembro, Pascal, porque estive uma vez na Espanha, participando de uma discussão em uma de suas academias diplomáticas. E porque sou muito influenciado pela crise dos mísseis de Cuba e pela forma como aquela crise foi resolvida, vejo isso como um paradigma para a diplomacia. Como precisamos agir, como precisamos nos salvar de nós mesmos. Então, vários diplomatas espanhóis vieram até mim e disseram, sabe, você reacendeu em nós o apetite pela diplomacia. Eu pensei que estava vindo aqui como um ministro das relações exteriores experiente para ouvir o que diplomatas espanhóis veteranos tinham a dizer. E eles realmente têm bons diplomatas. Diplomatas muito bons. Por isso é triste, porque não há dúvida de que a diplomacia não teve a chance de funcionar nos últimos, desde pelo menos 1996. Since at least 1990, so sad. Quer dizer, sim, você está absolutamente certo. Esse é o mal-estar que temos. Mas o que eu me pergunto é, sabe, nós conseguimos criar a OSCE. E ok, a OSCE nunca foi perfeita. A CSE foi um processo muito longo e demorado, mas produziu um resultado. Levou 5 anos, mas alcançou esse resultado durante a Guerra Fria, durante a era bipolar. Pascal, lembre-se de que foi um processo muito lento. Precisava ser lento, porque estava levando em conta dificuldades sérias que existiam. Não estamos falando de, sabe, pegar nossos violinos e tocar ou cantar juntos. Havia diferenças reais a serem enfrentadas. Mas lembre-se de que mesmo na União Soviética, havia alguém como Andrei Gromyko, que costumava dizer, melhor 1000 anos de negociação do que um dia de guerra. Quero dizer, essa é uma reflexão muito profunda, mas essa mentalidade não existe mais nas gerações que vieram depois. Mas conseguimos isso durante a Guerra Fria. E eu sei que você disse, na nossa última discussão, que Kissinger realmente disse aos americanos, não se preocupem com isso, não é para valer. Certo, mas nós tínhamos as assinaturas.
Depois entramos no período pós-Guerra Fria, no momento unipolar, e então no fim desse período. E agora já estamos além disso. Já estamos em um mundo multipolar. Mas agora, neste mundo multipolar, vemos o caos absoluto. Como os Estados Unidos estão descontrolados e basicamente tentando destruir todas as normas que temos na diplomacia, incluindo, é claro, atirar em navios civis, se preparar para uma guerra com a Venezuela e bombardear instalações nucleares no Irã. Quero dizer, toda norma em que acreditávamos, incluindo não atirar ou tentar destruir as capacidades nucleares dos russos ou realizar ataques de longo alcance na Rússia. Todas essas normas foram rompidas. Mas já passamos do momento unipolar. Há uma discrepância na linha do tempo aqui entre as ações e o ponto em que estamos nessa linha do tempo. Bem, agora precisamos ver como vamos alcançar algum tipo de equilíbrio, por mais frágil que seja. Lembro-me da entrevista que Richard Nixon concedeu lá em 1971 aos editores da Time, dizendo que a paz surge quando há um equilíbrio entre as grandes potências, quando não há apenas os Estados Unidos, mas também a União Soviética, obviamente naquela época, e quando Índia, China e outras potências estão em ascensão e encontram um equilíbrio entre si. Isso não foi o que aconteceu. E acho que precisamos lembrar que, provavelmente, a geração sobre a qual temos falado, e você me perguntou, eles não entendiam que é melhor construir algum tipo de equilíbrio e ter alguma forma de segurança cooperativa. Eles se comportaram muito como o que aconteceu em Versalhes. O importante era humilhar e punir a Alemanha. O famoso diplomata estoniano Mollersen disse: "Onde estava a sabedoria do concerto da Europa?" Eles até cuidaram dos interesses das potências derrotadas. Agora estamos nesse estágio, como você disse. Isso me lembra um pouco aquele jogo afegão sem regras, acho que se chama Puskashi, em que dois times jogam um contra o outro, com uma cabra sem cabeça, tentando levá-la para o seu lado, e não há regras. É uma guerra de todos contra todos, e estamos nesse estágio agora, como você mencionou. E também me faz lembrar o conto de fadas de Hans Christian Andersen, A Roupa Nova do Imperador. Aqueles que estão prontos para dizer a verdade ao poder, e não é a primeira vez, dizem: o imperador está nu. Mesmo que ele tente vestir as roupas dos direitos humanos, da democracia, dessas coisas. Mas agora é o próprio imperador quem diz: não, estou nu. Quero usar meu poder nu, como você disse. Então nem mesmo há a pretensão de tentar encobrir isso, exceto pelo uso dessa desculpa sobre as drogas. Mas o que isso faz, afinal? E vamos mudar o foco para a Venezuela. Vamos falar sobre esse reforço militar e a ameaça óbvia, que já é uma violação da Carta da ONU, certo? Não é permitido ameaçar com o uso da força. Não é permitido usá-la. E não é permitido sequer ameaçá-la. Eles estão claramente ameaçando. E o imperador está tão nu quanto pode estar sem começar a arrancar a própria pele. Mas o que isso provoca? Meu palpite é que o Sul Global já percebeu esse jogo há muito tempo, porque também sofreu com colonialismo e ainda sofre com colonialismo em curso, certo? Mas não vai chegar um momento em que até os europeus, até seus antigos colegas, terão de dizer: ok, tudo bem, acho que isso é uma transgressão. Esse momento não precisa chegar. Bem, isso vai acontecer, e acho que já está acontecendo. Mas, novamente, eles estão prontos para encarar a verdade. Acho que estamos chegando a um momento de confronto com a realidade, tanto em relação a como a guerra na Ucrânia está chegando ao fim, quanto ao que está acontecendo na Venezuela, e também ao que aconteceu em Gaza, quando todas as normas imagináveis, todas as normas humanas, foram violadas. E não houve, sabe, a indignação que se esperaria de uma comunidade de nações da União Europeia, que fala tanto sobre o Estado de Direito, os direitos humanos, a democracia e a decência. Eles estão dispostos a entender que o que está acontecendo não depende apenas da personalidade de Trump.
Porque vejo que muitos de nós estamos nos entregando a esse tipo de análise superficial, de que, quando Trump for embora em 3 anos, a harmonia e o Estado de Direito voltarão. Não. Há pessoas mais jovens dos Estados Unidos que vão assumir. Within America, who will take over? I mean, it's enough to see how Marco Rubio. Quer dizer, basta ver como Marco Rubio se comporta e manipula a situação. Embora existam vozes, devemos dizer isso, existam vozes como a de Tulsi Gabbard, dizendo que o tempo de mudança de regime já passou, sabe, que agora é diferente. Mas, ao mesmo tempo, você tem Trump indo ao Japão e dizendo, sabe, agora vamos esmagar completamente nossos inimigos. Então, como vamos lidar com esse período tão difícil e turbulento? Se não o administrarmos bem, se não encontrarmos de alguma forma esse tipo de equilíbrio frágil e deixarmos as coisas escalarem, isso é muito sério. Pode ser muito, muito perigoso. Porque agora estamos em uma encruzilhada, não é? Onde até mesmo aqueles que querem continuar dominando, e vários daqueles que foram dominados e não queriam ser dominados, mas não estavam em posição de reagir, agora estão em posição de reagir. Now they are in a position to push back. So how is that going to be resolved? Então, como isso vai ser resolvido? A história nos ensina que, nesses momentos, um bom número de guerras irrompe. E, de fato, várias guerras já eclodiram. Mas é a primeira vez na história da humanidade em que podemos nos aniquilar mutuamente. Então vamos torcer para que a contenção prevaleça, pelo menos em termos de autopreservação. Fico muito impressionado, e uso isso como uma imagem para explicar o que sinto. Porque há alguns anos vi as esculturas de Michael Schultz, o escultor alemão. Ele tem uma série chamada Inimigos Unidos. Você vê 2 homens feios odiando um ao outro, mas amarrados pela mesma corda e equilibrados em pernas de pau. A única maneira de eles permanecerem juntos, de pé, sem cair ou desmoronar, é encontrar formas de estarem juntos, mesmo que se odeiem. Acho que é uma boa metáfora para a condição humana. Precisamos de coexistência. Idealmente, deveria ser uma coexistência pacífica, mas ao menos que haja coexistência. Devemos encontrar maneiras de viver juntos, levando uns aos outros a sério e respeitando as preocupações de cada um. Se você faz algo, mesmo que não seja sua intenção fazer isso, porque também ouvi no conselho pessoas dizendo, mas por que a Rússia deveria se sentir ameaçada pela OTAN? Não é nossa intenção invadir a Rússia. Embora, é claro, a Rússia já tenha sido invadida várias vezes a partir da Europa. E não devemos esquecer Napoleão. E não devemos esquecer, bem, vamos esquecer Napoleão e Hitler, mas devemos nos levar a sério, sabe, para encontrar uma forma de viver juntos. E em um momento em que há tantos desafios globais que só podem ser enfrentados em conjunto, seja a mudança climática, o movimento de pessoas, a IA, as pandemias, o desenvolvimento ou o fato de que milhões ainda vivem com 2 euros por dia, há realmente muitas coisas que precisam ser feitas. Quer dizer, tudo isso faz perfeito sentido. Mas isso é porque eu acho que você é uma pessoa sensata, que, como muitas outras, tem objetivos e aspirações sensatas para a humanidade. Pascal, minha esperança não está nos líderes. Minha esperança está nos cidadãos que querem levar uma vida normal. E mesmo na Europa, eles começaram a reagir. Porque se você vê seu governo tirando dinheiro dos serviços sociais, dos serviços públicos, para colocá-lo em uma guerra ou enviá-lo para um teatro de guerra, isso está criando um problema. Com certeza. Sem dúvida. Mas a minha pergunta é, devemos procurar a questão principal, a raiz da doença pela qual estamos passando, na psicologia das pessoas no poder, ou devemos procurá-la na forma como o sistema funciona? Quero dizer, você nos deu um belo exemplo de como as estruturas da OTAN e da OAM são organizadas para criar essa margem, esse caminho de poder
de uma para outra. E isso é uma questão estrutural, não psicológica. Onde você acha que devemos procurar o problema? Não, está na estrutura. Está na estrutura, obviamente reforçada pela psicologia, e vice-versa. Porque se ainda temos um mundo em que as principais instituições, quero dizer, pegue as Nações Unidas, há apenas alguns dias, os Estados Unidos suspenderam seu financiamento à ONU. Então você pode imaginar o que isso significa. Eles também disseram à ONU para cortar o financiamento das forças de manutenção da paz. Portanto, não estamos falando apenas de burocracia ou de dinheiro mal gasto. Tenho certeza de que há trabalho a ser feito nesse sentido. Mas realmente dizer, corte 25% do dinheiro destinado às forças de manutenção da paz, isso é muito triste. E então você olha para a estrutura do Conselho de Segurança, ela reflete o mundo de hoje. Does it reflect today's world? Look at the IMF. Does it reflect today's world? Olhe para o FMI. Ele reflete o mundo de hoje ou o mundo do passado? Quando você afasta as pessoas, o que acontece? Você tem a Organização de Cooperação de Xangai, tem o BRICS e várias outras iniciativas regionais em que dizem: vamos contornar essas instituições que não funcionam para nós. E se você não vai mudá-las, nós criaremos organizações, não necessariamente contra você, mas para que possamos administrar nossos próprios assuntos. E é isso que está acontecendo. E isso é saudável. Isso é saudável. Veja, se os 14% do mundo, que é o Ocidente, não vão mudar e permitir que outros participem em pé de igualdade, eles vão descolonizar sua abordagem e sua mentalidade. Sabe, se você foi tão dominante por tantos anos, precisa aprender a ter parceiros iguais. You have to learn how to have equal partners. Sim, mas é disso que precisamos, da descolonização da mentalidade ocidental, porque eles ainda vivem naquela ideia do século XIX do Jardim do Sr. Borel, certo? Eles ainda vivem nela, nem conseguem enxergar isso. Sim, certo. Muito obrigado por essas reflexões. Você acha que há algo mais que precisamos considerar para entender essa postura atual, tão beligerante, do Ocidente em geral? Ou já abordamos tudo? Bem, só espero que o que vai acontecer na Venezuela não tenha consequências muito graves se a situação escalar. Costumamos nos referir à crise dos mísseis de Cuba. Aquela crise foi evitada porque ambos os lados conversaram entre si. Havia muita desconfiança, mas as comunicações secretas salvaram o dia porque eles levaram as preocupações um do outro a sério. Às vezes cometemos o erro de olhar para a crise dos mísseis de Cuba apenas a partir do momento em que os Estados Unidos descobriram que a União Soviética estava construindo uma base em Cuba. Não. A história começa antes, quando os Estados Unidos estavam instalando mísseis Júpiter na Turquia. Então, como foi resolvido? Removendo os mísseis e as instalações de Cuba e retirando os mísseis Júpiter da Turquia. Em vez de estarmos aqui hoje falando sobre como vamos acumular mísseis uns contra os outros nas fronteiras, só espero que o Ocidente, porque o Ocidente está chegando aos seus limites, veja sua arrogância bater de frente com uma parede. E está batendo de frente com uma parede. Infelizmente, parece que essa é a única forma de aprender. Eles gostariam de se impor totalmente sobre o mundo, mas agora o mundo mudou e vemos grandes potências ressurgindo novamente. Temos, obviamente, a China e depois a Rússia, mas também há várias potências médias, como Turquia, Arábia Saudita, Brasil e Índia, que não estão dispostas a serem intimidadas ou a ouvir. Olha, fiquem do nosso lado contra os outros. Todos esses estão tentando, sabe, se alinhar não com um único bloco. Eu gosto do conceito de Jai Shankar, que diz que não se trata de falar sobre não alinhamento, devemos falar sobre multi-alinhamento. Sabe, manter relações com o maior número possível de países diferentes. Acho que essa é a única maneira de o mundo emergir agora. Mas é um bom sinal que aqueles que foram dominados agora estejam em posição de dizer: não queremos mais ser dominados. Como isso vai funcionar? Esperemos que haja um caminho.
e não acho que será indolor, mas que haja um caminho em que ainda estejamos, sabe, vivos ao final dessa experiência, e que nosso planeta não se torne um planeta vazio orbitando no universo como outros planetas vazios. Eu compartilho muito dessa sua esperança. Evariste, as pessoas que quiserem ler mais sobre o que você escreve podem encontrar seus textos no Times of Malta, onde você publica regularmente. Há outro lugar onde elas deveriam procurar? Também existe um site. Há um site que eles podem encontrar. É só pesquisar meu nome no Google que vai aparecer. Também vou colocar o link na descrição deste vídeo abaixo. Evariste Bartolo, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado. Muito good.